E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para quem não sabe, eu sou o Vitor de Jesus. Essa daqui é a minha esposa Poliana Brito. Vamos falar um pouco para vocês aqui, recapitular esses 7 anos de Austrália, que hoje a gente está fazendo aqui. E espero que vocês gostem do vídeo. E vem com a gente. Bom, a gente vai tentar ser um pouco objetivo e não ser maçante, para não ser maçante o vídeo, né, que hoje a gente pretende falar aqui com vocês. Então a gente vai recapitular, ano após ano, como foram as nossas experiências, as nossas visões e as nossas mudanças de pensamento. E nesse carrossel de emoção aí, durante esses 7 anos. Bom, pessoal, nós chegamos aqui em setembro de 2017. Eu não falava absolutamente nada de inglês, então eu cheguei, me matriculei na escola e entrei no intermediário. E logo que eu cheguei, tive muita dificuldade, obviamente, pela falta do domínio da língua. Mas 3 semanas depois, eu consegui um emprego como cleaner aqui na Austrália e comecei a trabalhar. Então, assim, o começo foi difícil, mas logo no primeiro mês eu já consegui meio que me estabilizar um pouquinho. E aí, como a gente veio meio apertado, né, como a maioria das pessoas, eu já comecei logo no primeiro dia a procurar emprego, qualquer coisa, a gente estava meio que desesperado na época. Arrumei um emprego para entregar panfletos e desempenhei essa função aí por muito tempo, acho que uns 5 meses mais ou menos, e perdi bastante peso. Foi bastante desafiador e sacrificante para o meu corpo, né? Já no segundo ano, a gente já tinha a ideia de mudar para mais próximo do meu trabalho, já que eu já tinha mudado de trabalho, já tinha virado labor numa empresa que renovava hotéis, e toda vez que começava essa renovação, a gente praticamente ficava um ano nessa renovação. Então eu achei por bem melhor mudar para perto dessa empresa. Então a gente mudou para Darling Harbour também para dividir casa e, consequentemente, eu consegui um outro emprego. Então eu saí da limpeza e fui trabalhar como retail, né, que a gente fala aqui, e foi na Lindt, né? Então eu trabalhei por muitos anos na Lindt e ficava na cozinha, fazia todo tipo de serviço, eu limpava, servia os clientes. Depois de um tempo eu consegui virar supervisora, então eu começava a supervisionar a equipe alguns dias da semana e sempre trabalhando muito. Não tinha feriado, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, praticamente todos os dias do ano eu passava trabalhando, até porque de final de semana, feriado, eles pagavam melhor, né? Então, assim, foi um ano bastante difícil. E nesse mesmo ano eu saí do inglês tradicional, que a gente chama de General English, e me matriculei no Cambridge. Então eu fiz 3 meses de Cambridge, também tirei a primeira certificação de inglês deles. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Lindt, eu senti que o meu inglês saiu do básico e começou a realmente tomar forma, e eu comecei a entender e me comunicar muito melhor. No terceiro ano, a gente já estava um pouquinho mais estabilizado, então a gente conseguiu alugar o nosso apartamento, né? A gente já estava morando... Do segundo para o terceiro ano a gente já estava fazendo isso. A gente já conseguiu nosso cantinho, nosso apartamento. Então a gente morava em Gladesville, que é perto de North Ryde, para ter uma referência para quem já mora aqui. Quando a gente estava nesse apartamento, eu consegui um outro emprego numa empresa chamada Schaefer. E lá eu fazia funções de TI, né? Fazia um trabalho relacionado à área de TI. E ao mesmo tempo eu continuava trabalhando na Lindt. Então eu continuava trabalhando 7 dias da semana, segunda a sexta no escritório, de sexta à noite até domingo na Lindt como supervisão. A partir do terceiro ano, a gente já, por algumas escolhas que a gente fez e mudanças do governo, a gente já estava percebendo que a gente precisava se mexer para conseguir a residência, né, na Austrália. Foi aí que a Poliana entrou nesse emprego de TI, para a gente ir mais por essa área, já que é uma área bastante abastada aí de oportunidades. Só que acabou que as coisas não foram como a gente gostaria, né, e a gente acabou decidindo por ir para Canberra, né, no meio do terceiro para o quarto ano. Eu continuava na mesma empresa, já tinha feito acho que reforma de 4 ou 5 hotéis, já estava bem desgastado, até que um dos meus chefes me chamou para trabalhar com ele, fazendo joiner, né? Montagem de armários planejados. Então eu trabalhei um tempo na fábrica da empresa e outro tempo no site lá em Sydney, ali no novo hospital da universidade. Foi quando
começou o Covid, e foi aquela bagunça que vocês já sabem, né? Do terceiro para o quarto ano, acabou esse contrato com o hospital, o Covid já estava instalado, né, no mundo inteiro, e a gente decidiu mudar para Canberra para aumentar as oportunidades de visto. Então a gente deixou tudo para trás, viemos às pressas aqui para Canberra, foi muito difícil, porque eu tive que me deslocar de Sydney para Canberra para fazer inspeções vários dias, e estava muito concorrido, assim como continua, e por um milagre aí conseguimos mudar para cá, e nessa mudança, no meio da mudança, eu já arrumei um emprego, que é o emprego que eu estou até hoje. Essa mudança que a gente fez para Canberra, eu consegui eu pedi demissão do emprego de TI, e eu consegui uma transferência, não era garantida, mas uma recomendação, né, para trabalhar na Lindt de Canberra. E aí eu passei por um processo seletivo menor, né, porque eu já tinha um pouco de experiência, né, e acabou que eu consegui entrar na Lindt de Canberra. Então a gente praticamente chegou, e alguns dias depois, nem chegou a completar uma semana, ambos já estavam trabalhando. Então isso foi muito bom, porque a gente chegou e teve a sorte de já se estabilizar financeiramente. O único problema de ter mudado para Canberra foi que a gente só conseguiu um contrato de 6 meses, porque foi muito difícil encontrar casa aqui, ainda continua sendo bastante desafiador. Todas as vezes que a gente mudou, vocês acompanharam aqui no canal, foi bem... Tem bastante vídeo no canal falando sobre as dicas de como conseguir, ou de como a gente conseguiu também. A gente contou a história aí nos vídeos anteriores. Isso. Então, assim, a dificuldade aqui de Canberra sempre foi moradia, de encontrar um lugar para você poder ficar, né, e se estabilizar. Então, logo depois de 6 meses de contrato, a gente teve que se mudar. E a gente não tinha encontrado uma casa, foi um milagre. A gente encontrou um estúdio no fundo da casa de um amigo do chefe, sabe assim? Aquela confusão, mas deu tudo certo. Bom, vindo para Canberra, a gente encontrou um ambiente mais familiar que agradou bastante a gente a princípio, né? Uhum. É uma região muito bonita, muito arborizada, como vocês podem ver nos vídeos aí. É uma beleza diferente, porque aqui não tem praia, né? Tem os dois lados, né? Aqui não tem trânsito, tudo muito arborizado, tudo muito organizado, muito gostoso de você viver o dia a dia, se não fosse o frio. Então você perde, agora já estamos em setembro, meio de setembro, já começou a esquentar, durante o dia tá legal, mas hoje, por exemplo, amanheceu menos 1 grau. Então você acaba perdendo muito tempo, porque não dá para ficar fora de casa muito tempo, fica muito gelado, né? Esse é o ponto negativo de Canberra. Então, eu trabalhando nessa empresa, né, foi o lugar onde eu encontrei mais amizade, assim, pessoas realmente queridas. E a gente começou a ter problema com o visto, né, que já estava para vencer o visto. E tivemos problemas com o primeiro advogado lá em Sydney. Optamos por procurar um advogado não brasileiro. E essa advogada, de acordo com o que a gente tinha disponível, né, pela minha idade, pelo trabalho que eu desempenhava, que a Poliana tinha também de experiência, ela nos indicou um sponsor. Só que esse sponsor é um pouco complicado de achar, ainda mais em Canberra, que é um mercado mais fechado e tem várias regras, né? Foi então que o meu chefe indicou uma advogada, amiga dele de longa data, que ela já tinha revertido, inclusive, um caso muito difícil da família dele, e a gente foi atrás dessa advogada e conseguimos um sponsor aí aos 45 do segundo tempo, o irmão do meu chefe, que hoje é o chefe da Poliana, uma loja que vende luminárias aí de luxo, digamos assim. Foi então que a Poliana começou nessa loja, mas o processo do visto ficou enrolado. E nisso aí a gente finalizou o 4º ano, entrando no 5º ano nessa bagunça aí. A boa nova desse período foi que, morando nesse estúdio, que foi de um amigo do Alessandro, que trabalha comigo, né, o Manuel, fez com que a gente economizasse bastante dinheiro, que a gente pagava muito barato lá. Era um lugar muito bom, que a gente ficou durante 1 ano e meio, Ficou bastante 2 tempo. anos. Acho que um pouco mais de 1 ano. Bom, o período que a gente ficou lá, a gente salvou bastante dinheiro. Bom, como o Vitor disse, a gente conseguiu esse sponsor, então veio através do meu trabalho. Comecei a trabalhar na empresa do irmão do chefe dele. E aí a gente teve muita dificuldade de aprovar esse sponsor. Foi mais de 1 ano pra gente conseguir a aprovação desse sponsor, porque teve muito problema com a advogada. Ela simplesmente foi muito
irresponsável com o nosso visto. E aí, depois de 1 ano, a gente voltou a conversar com uma imigrante brasileira e foi ela que nos ajudou, literalmente no último minuto, assim, a reverter todo o processo e conseguir a aprovação do sponsor. Só que nesse período em que eu tava correndo atrás do sponsor, a gente teve a alegria de engravidar do Carlinhos. E a gente tava morando nesse estúdio que o Victor comentou com vocês. E aí a gente viu nossa vida virar de cabeça para baixo, no bom sentido, de que, pô, a gente tem que sair de um estúdio, a gente tem que ir para uma casa maior, a gente vai receber uma criança agora, como é que a gente vai fazer? Provavelmente teremos visitas. Então... então a gente teve que pensar em muita coisa. E fora que eu não conhecia absolutamente nada do processo de ter um filho aqui na Austrália. A gente não é cidadão, então tudo que a gente faz aqui a gente tem que pagar. E o seguro-saúde reembolsa. Então foi um processo bem difícil, assim, de você conseguir se encontrar, porque nem os australianos mesmo conseguem te explicar como é que funciona o sistema de saúde aqui. Mas tá tudo aqui no canal, quem acompanhou todo o processo de gravidez ou quem tá assistindo esse vídeo agora pela primeira vez, se vocês buscarem lá, vocês vão encontrar todas as informações. E aí, ano passado, já no 6º ano aí de Austrália, o nosso filho nasceu. Foi um parto normal, um parto bem longo, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí com o nascimento do Carlinhos vieram outras percepções de mundo que a gente antes não tinha. Quando a gente estava, antes do Carlinhos nascer, a gente tinha muito claro que a gente queria ficar aqui na Austrália e etc e tal. Só que depois do nascimento dele as coisas mudaram um pouco. Eu não sei te dizer exatamente quando, mas a gente começou a ter uma visão de mundo completamente diferente do que a gente tinha antes. E isso, de certa forma, impacta também as nossas decisões de querer ficar aqui ou não. Tudo que a gente está vivendo agora, o nosso visto, ele só vai terminar em 2026, a gente ainda está dentro do sponsor, tem bastante tempo aí. Mas a gente começou a pensar em estabilidade, né? Afinal, a gente tem uma criança agora e não dá pra gente, por exemplo, ficar mudando de casa como a gente veio mudando ao longo de todos esses anos aqui. Quem nos acompanha sabe que a gente já mudou 7 vezes de casa. E a última mudança, o Carlinhos já tinha nascido. Na mudança anterior, eu estava grávida. Então, assim, todos os anos praticamente que a gente esteve aqui em Canberra, a gente teve que fazer mudança. E como é que a gente vai fazer isso agora com o bebê? Não, bebê não, porque o Carlinhos já tá grandinho, já tem mais de 1 ano. Como é que a gente vai fazer isso com uma criança? Né? Então, todas essas coisas começaram a fazer a gente pensar se realmente tá valendo a pena a gente ficar aqui. Aí no começo do ano, como a Poliana disse, a gente mudou para essa casa, onde foi difícil de achar, quem acompanha o canal sabe aí. E muito provavelmente a gente conseguiu porque a casa estava arrebentada por dentro, estava largada por fora. E a gente conseguiu aí um desconto no aluguel, porque o aluguel era mais caro, estava muito caro o aluguel. E o dono, na verdade eu ofereci um valor e ele me deu uma contraproposta que a gente considerou aceitável e estamos aqui nessa casa. Já 9 meses precisando renovar o contrato, a gente não sabe se ele vai querer renovar. Ainda mais agora que a casa tá bonitinha, né? Não é nem por isso, já que tá tendo aí a reforma do lado do nosso vizinho, que acompanha também, o canal sabe que tem uma casa do lado aí, que eles vão demolir agora e construir 4 casas ali. Então, como esse terreno é muito bom, talvez eles queiram fazer uma oferta pro dono, que provavelmente vai aceitar, né? Entramos nessa casa e aí no canal tem vários vídeos de eu reformando a casa inteira e agora ela tá bem agradável, ela tá confortável. Eu sigo no mesmo emprego, né, desde quando eu vim para Canberra, a mesma função. A Poliana também a mesma função, só que como ela disse, a percepção das coisas vão mudando um pouco. E de acordo com as coisas que você vai fazendo no dia a dia, você vai entrando em bolhas, né, que fazem você enxergar as coisas diferentes. E toda essa dificuldade que a gente está tendo aqui na Austrália em geral, faz a gente pensar, né? Eu tenho a cidadania portuguesa, o que nos permite ir para a Europa, por exemplo, e não ficar nessa correria de ter que ficar renovando o visto e tudo mais. A gente já sairia na frente, por exemplo, de muita gente que está no Brasil indo para Portugal, com a cara e com a coragem, achando que lá o pessoal só vai falar português, mas não.
Lá o pessoal fala 3, 4, 5 línguas. E a gente já tem o inglês, né? Então seria uma vantagem pra gente também. Só que é um ambiente hostil, é um ambiente que eu não conheço, que eu sei que tá ocorrendo muita mudança lá. Então isso faz com que a gente fique com o pé atrás, né? Então nesse vai e vem, nesse carrossel de emoções, a gente tá com essa dificuldade no visto, de conseguir o visto aqui. E estamos pensando na probabilidade de ter que voltar para o Brasil ou ir para Portugal. Com um filho agora, né? Quando ele fala dessa dificuldade de visto, é que assim, aqui as regras mudam todo ano fiscal. E a gente avaliou as nossas possibilidades. O próximo passo seria aplicar para a residência permanente. Só que isso não é um processo que vai ser curto prazo. É um processo que vai demorar um pouco mais ainda. Então a gente já está há 7 anos aqui e se tudo ocorrer bem, como a gente espera que ocorra, a gente ainda vai demorar aí pelo menos uns 2 ou 3 anos para conseguir pegar o PR. Só que a gente está pensando, o Vitor já tem 42, eu tenho 36, logo faço 37, eu gostaria de ter outro filho. Então várias outras coisas começam a entrar na jogada e você fica pensando, cara, será que eu vou ter tempo de esperar esse PR? Será que tá valendo a pena o meu filho ficar na creche de segunda a sexta-feira, longe da mãe, porque a mãe tá presa dentro de um sponsor e não pode sair do trabalho? E tem outra coisa que bate forte, né? O custo de vida. Pra gente tava vantajoso até o Carlinhos nascer, né? Mas o sistema da Austrália, que não é ruim para os australianos, pra gente já não é o mesmo, porque tudo a gente tem que pagar. E é muito custoso. A gente praticamente gastou todas as nossas economias, né? O que a gente tinha conseguido juntar aqui nesse período todo, a gente teve que gastar. E, infelizmente, não tem o que fazer. E daqui pra frente, como é que vai ser? E se a gente ficar 2 anos aqui, 3 anos, e não é 100% de certeza que a gente vai pegar o visto, porque eles podem mudar as regras, eles podem tanto flexibilizar, mas podem enrijecer, como já aconteceu nesses 7 anos que a gente está aqui. Então são muitas dúvidas e foi tudo isso que aconteceu nesses 7 anos, né? Então, qual é a nossa visão de quando a gente chegou para agora que a gente está? Então, quando a gente chegou aqui, apesar de eu já ter vindo para cá, já sabia como tudo ia acontecer mais ou menos, a Poli um pouco mais perdida no assunto. Mas tudo é novidade, você vai indo, você vai atropelando, é trabalho, paga a dívida, junta dinheiro para renovar o visto e tal. Lá pro 3º ano você estabiliza e você começa a enxergar melhor as coisas, os problemas do lugar, os caminhos que você tem que ir, para onde você não tem que ir, enfim. Já hoje, a gente olha para trás e assim, a gente não perdeu tempo, tudo foi um aprendizado, tudo faz parte, tudo que a gente passou, muito provavelmente 99% das pessoas também vão passar, porque isso é normal, né? Agora, nesse decorrer, o jogo foi mudando, né? A gente teve um filho e faz com que você pense diferente, né? Outra coisa que teve a pandemia, teve a guerra, tá tendo a guerra ainda, e isso afetou muito financeiramente os países. E isso não foi diferente aqui na Austrália, porque pela primeira vez, né, desde quando eu vim aqui em 2011, está acontecendo. O valor das coisas praticamente dobrou, alguns triplicou. Então, o poder de compra ainda com certeza é melhor do que o do Brasil, principalmente na área de tecnologia, né, não falo na área de comida, mas na parte tecnológica aqui é bem melhor ainda, porém já não é mais como era antes. Isso era uma das vantagens que a gente tinha de morar aqui, e isso está se perdendo, né? E com o Carlinhos na creche, a gente está vendo também que a maneira com que eles conduzem a educação aqui também não está agradando a gente. A gente tem as nossas orientações assim, com relação à educação, com relação à política e também filosofia, né? A gente não é tão expert nisso daí, mas nesse período também que a gente está aqui, os tempos vagos a gente usa assistindo bastante podcast, bastante assunto com relação a isso, a filosofia, né? Então isso ajudou a gente a formar uma opinião com relação às coisas, sem ser bitolado, né? Mas a gente percebe que aqui também está tendo alguns problemas que no Brasil está acontecendo. Então
a balança vai se equilibrando. Nisso que vai se equilibrando, aí entram outros pontos. Distância da família, cultura, alimentação. Na minha opinião, acredito que da Poliana também, a gente não pode discutir a infraestrutura do país, né? É um lugar seguro, é um lugar que dá oportunidade e é um lugar maravilhoso, muito bonito. Só que está se tornando, para imigrante, insustentável praticamente. Muito caro e assim, aí você tem que pesar muito se vale a pena ou não você passar todo esse perrengue, essa distância, perder conexão com a tua família para tentar ficar no país. Então esse é o ponto que a gente está hoje, a gente está refletindo sobre o assunto. Não desistimos, mas já estamos avaliando outros pontos aí para que a gente consiga firmar raízes, né? Isso eu acho que é importante. É inegável o que ele falou, infraestrutura, segurança, isso aí não tem comparação. Mas tem coisas, principalmente depois que a gente tem filho, que você começa a observar que são bem sutis, né? E que as pessoas não estão percebendo, mas eu tento ser uma mãe atenta. E principalmente na creche, eu percebo que algumas coisas estão sendo feitas que não estão nos agradando. Eles estão implementando coisas na educação do Carlos que eu não acho que é adequada para a idade dele. E eu não tenho muita opção, porque assim, as creches aqui, elas têm vagas limitadas, elas são preços absurdos. Então você fica bem amarrado no sentido de como educar o seu filho. E tem outra coisa também, o giro de pessoas que estão na creche é muito grande. Do lado de onde eu trabalho, todas mudaram. Não tem ninguém que fica, tipo, um ano na empresa. Na creche do Carlinhos ainda tem uma senhora que já tá bastante. Já tá lá, que a gente gosta bastante dela. Mas ela não vai não tá presente todos os dias. E os dias que ela não está lá, a gente percebe que é um caos aquilo lá. E assim, é claro que a educação é responsabilidade dos pais, isso sem dúvida. Mas o meu filho passa mais tempo na creche do que comigo. E aí ele acaba absorvendo mais coisas da creche do que a educação que eu aplico pra ele em casa. E acho que o objetivo desse vídeo, só pra gente finalizar, é mais deixar uma reflexão pra quem está aqui na Austrália ou pra quem pretende vir pra Austrália, é que o processo é duro, o processo não é fácil, o processo não é simples. Venham sabendo que você pode conseguir o PR, a gente ainda pode conseguir o PR, a gente não desistiu disso. Mas o processo é difícil. E eu, particularmente, o Vitor pode até discordar de mim, mas eu, particularmente, se eu tivesse uma condição no Brasil confortável, um emprego estável, uma situação confortável, eu não sairia do Brasil hoje para vir para a Austrália. Como ela disse, eu discordaria, mas é aquilo. Para mim é tudo uma balança, você tem que pesar os prós e os contras. Sim. E eu acredito que cada pessoa tem um pensamento de acordo com o momento que ela está vivendo, da bolha que ela está dentro ali, se ela consegue sair dessa bolha ou não. Então, às vezes a pessoa tem um cargo bom, que foi o meu caso. Eu tinha um trabalho muito bom, só que eu não estava contente com o resto, né? Trânsito, baderna, falta de organização, enfim. E acabei vindo para cá, larguei tudo e vim para cá. Nesse meio tempo todo aí, eu entrei nessa outra bolha de não ser autossustentável, mas de criar raiz mesmo. De a gente prestar atenção mais no Nas coisas que importam. Nas coisas importantes que a gente está perdendo, né? O mundo moderno está se perdendo um pouco na relação interpessoal, as pessoas não se conhecem mais. Os pais trabalham para fazer com que os filhos fiquem com outras pessoas, tipo, a gente terceiriza o trabalho que seria nosso e, porra, eu acho que não tá certo, sabe? Acho que o barato de você ter um filho é você passar o seu aprendizado para ele, para que ele seja tão bom quanto você é. Na verdade, que ele seja melhor que você é, né? Então a gente quer agradecer os novos inscritos no canal. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa para comentar, deixe nos comentários aí. A gente não desistiu ainda desse sonho, mas... Estamos reflexivos, estamos pensando. A balança tá meio equilibrada aí, gente. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos, que saem toda sexta-feira à noite aí para quem tá no Brasil. E também nos siga nas redes sociais, @NossoFlix, tanto no Facebook quanto no Instagram. E esperamos vocês no próximo vídeo. E é isso, pessoal. Obrigada. Eu vejo vocês na semana que vem. E lembrando que... O que você vai falar?
Lembrando que a gente precisa ir pro quarto treinar pro segundo filho. É isso, pessoal. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Um beijo e a gente se vê na semana que vem. E deixa aqui nos comentários a sua opinião, se vocês gostaram do nosso vídeo, se não gostaram, o que vocês acham que a gente tá certo, que a gente tá errado. Deixa aqui nos comentários pra nós. Pra cima, com responsabilidade e respeito. Tchau, gente.